Olá, hoje a gente vai dar uma olhada em Levítico, capítulo 21. Oi, vamos sim. Esse capítulo, ele detalha um monte de regras, né? Padrões bem específicos de santidade para os sacerdotes lá no antigo Israel, os filhos de Arão. É isso aí. Normas que iam, tipo, desde como lidar com o luto até com quem podiam casar. E até mesmo condições físicas. Exato. A ideia era manter a pureza para quem servia ali no santuário, né? Manter essa distinção. Perfeito. O foco total é na santidade, que era para ser um reflexo da santidade do próprio Deus a quem eles serviam. Não era só ritual, sabe? Moldava a identidade deles mesmo. Bom, e o texto já começa forte, com restrições sobre impureza por contato com mortos. Sim, um sacerdote comum não podia se tornar impuro por um morto. Tinha exceções, claro. Só parentes bem próximos. Mãe, pai, filho, filha, irmão e irmã solteira que dependesse dele. Isso. Interessante que a esposa não entra nessa lista de exceção, né? Pois é. E ah, por que essa separação toda da morte? Olha, a morte era vista como uma fonte primária de impureza ritual. Então, para quem lidava com o sagrado, com as coisas de Deus, que é o Deus da vida, manter essa distância era fundamental. Entendi. E para o sumo sacerdote aí a coisa apertava mais ainda. Muito mais. Para ele, nenhuma contaminação por morte, nem mesmo pelos pais. Nossa. E nada de sinal de luto visível, tipo despentear cabelo, rasgar roupa, nem sair do santuário por causa disso. Mas por quê? Tão rígido assim? É por causa da consagração especial dele com o óleo da unção. Ele era, tipo assim, o símbolo máximo da santidade ali, e a presença dele no santuário não podia ser interrompida, nem pelo luto. A função dele vinha antes dos laços terrenos nesse sentido. Exatamente, transcendia. E essa ideia de integridade, de separação, não ficava só no luto, né? Ia para a aparência física também. Com certeza. Tinha proibições específicas, não raspar certas partes da cabeça, não aparar a barba de um jeito específico, não fazer cortes no corpo. E a justificativa que o texto dá é que eles apresentavam as ofertas, o alimento, de seu Deus. Essa ligação entre o corpo e o sagrado é muito forte aqui. É muito forte. Reforça essa ideia de que o sacerdote tinha que ser inteiro, sabe? Perfeito na sua apresentação, refletindo a perfeição de Deus. E talvez também para se diferenciar de rituais de luto de outros povos que às vezes envolviam essas práticas. Faz sentido. E essa santidade toda respingava nas regras de casamento, imagino. Direto. Sacerdote comum não podia casar com mulher considerada contaminada, como prostitutas ou divorciadas. Porque o sacerdote é santo para o seu Deus. O texto é bem direto. A família dele era vista como uma extensão da santidade dele. Entende? Precisava manter esse padrão. E o sumo sacerdote, claro. Para ele, mais uma vez, a régua lá em cima. Só podia casar com uma virgem do seu próprio povo. Para não profanar sua descendência. Quer dizer, manter a linhagem sacerdotal pura. Isso. E olha a seriedade. Se a filha de um sacerdote se prostituísse, ela desonrava ao pai e a pena era ser queimada. Pesado? Mostra o peso da responsabilidade ali. Sem dúvida. E o capítulo não para por aí. Ainda lista defeitos físicos que impediam um descendente de Arão de servir no altar. Sim, a lista é bem detalhada. Cego, coxo, rosto desfigurado, membro deformado, pé ou mão aleijados, corcunda, anão. Problemas nos olhos, feridas na pele, testículos danificados. Uau, parece bem excludente olhando com os olhos de hoje. Para nossa sensibilidade moderna choca um pouco. Mas tem um detalhe importante aí. Qual? Embora eles não pudessem ministrar no altar ou perto do véu, nas áreas mais sagradas, eles não eram expulsos, não eram excluídos da comunidade. Ah, bom. Eles ainda podiam comer das ofertas sagradas, das coisas santíssimas e das coisas santas, o que era um privilégio, né? Mantinham o sustento e o pertencimento.
Então, não era uma exclusão total, mas uma restrição de função, baseada nessa ideia de perfeição física para o serviço direto a Deus. Exato. Reflete o ideal de integridade física muito ligado à aptidão ritual, algo comum no mundo antigo. A perfeição externa simbolizando a pureza interna necessária para chegar perto do divino no santuário. E Moisés passou todas essas instruções para Arão, para os filhos e para todo o povo. Deixou o padrão bem claro. Ficou estabelecido. Então, resumindo, Levítico 21 desenha o sacerdote com um padrão altíssimo de santidade, né? Pureza ritual, integridade física, separação da morte, controle nas relações, tudo para marcar essa dedicação exclusiva a Deus. Uma separação visível, constante, para o serviço divino. Era essa a ideia central. E fica uma coisa para a gente pensar, né? Não está direto no texto, mas como esses conceitos antigos de pureza, de perfeição física na liderança religiosa conversam ou batem de frente com o que a gente pensa hoje sobre liderança, sobre inclusão, sobre o valor de cada um, independente da condição física ou da origem. É uma ótima reflexão para levar daqui. Como esses ideais se transformam ou são reinterpretados ao longo do tempo.